27 de outubro. Odiar o pecado e amar o pecador. Vamos ler Gênesis 19, de 30 em diante. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita, a mais velha, disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem nessa terra que venha a unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai. E, entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o percebesse, notasse. Nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também essa noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse ou percebesse. Nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. E assim as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje, os amonitas. Que complicado viver conscientemente num lugar que só tem coisas ruins. Por isso que Abraão não escolheu esse lugar. O caráter das filhas de Ló, adquiridas ali naquela cidade, mesmo a cidade destruída, ainda permaneceu dentro das moças. O incesto que elas cometeram, aprenderam onde? Em Sodoma. Porque em Sodoma havia incesto. Parentes, pai com filhos, mãe com filhas, pai com filhas, mãe com filhos, homem com homem, mulheres com animais, homens com animais. Não havia um critério de respeito ao casamento. Era uma verdadeira bagunça ali. E elas aprenderam isso. E o anjo, querendo tirá-los de lá, ainda teve que pegá-los pelos braços, porque eles não estavam querendo, estavam com dó de sair dali. Eles eram riquíssimos, tinham muitos bens,
e as filhas tinham os noivos, e isso tudo pesou na hora de obedecer a Deus. Tem coisas que nos amarram ao pecado, mas Jesus, em sua misericórdia, ordenou aos anjos que tirassem aquela família dali, porque pior do que eles, muito, muito, muito pior, eram aqueles que não aceitaram de maneira alguma o alerta dos anjos. Eles foram cegados. Aquilo correu entre eles ali, fizeram algo sobrenatural, e mesmo assim eles estavam cegos em seus pecados. Eram como animais. Acho que nem os animais fazem isso, mas Abraão os amou. Abraão orou por eles, intercedeu por eles, porque Abraão odiava o pecado deles, mas amavam as pessoas que praticavam esses pecados, porque Jesus morreu pelos pecadores. Não há justificativa para não orar por alguém, por mais terrível que seja, por mais difícil o caminho que ele escolheu, por mais desobediente que ele foi, a odiar o pecado da pessoa e amar a pessoa. Jesus fez isso por nós, quando ainda éramos inimigos de Jesus. Então, o amor pelas pessoas a perecer inspirava a oração de Abraão. Os pecados daquela cidade corrupta eram repugnantes para Abraão, e desejava que os pecadores pudessem ser salvos. Devemos alimentar ódio ao pecado, mas piedade e amor para com o pecador. Ao nosso redor existem vidas que estão afundando em ruína tão irremediável e terrível. A cada dia, o tempo de graça de alguém se encerra. A cada hora, alguns passam para além do alcance da misericórdia. E onde estão as vozes de aviso e apelo dizendo para o pecador fugir dessa condenação terrível? Onde estão os que, com humildade e fé perseverante, intercedem junto a Deus por ele? O espírito de Abraão era o espírito de Cristo, e o Filho de Deus é o grande intercessor em favor do pecador, aquele que pagou o preço pela redenção do ser humano, sabe o valor de uma vida. Cristo manifestou para com o pecador um amor que apenas a infinita bondade pode conceder. Abraão era honrado pelos povos que o cercavam como um poderoso príncipe chefe, sábio e capaz. Não deixou de exercer sua influência entre os seus vizinhos. Sua vida, bem como seu caráter, era marcante contraste contra o caráter dos adoradores de ídolos
e exercia uma influência eloquente em favor da verdadeira fé. Quais personagens bíblicos cumpriram a missão? Por exemplo, João Batista, ele teve sucesso ou fracasso? Trabalhou desde o ventre da mãe dele. Adorou Jesus no ventre da mãe dele. Quando viu Jesus, a mãe viu Jesus, ele estava com 6 meses, né? Com 6 meses mais ou menos. E ele se revirou no ventre da mãe. Ele sentiu a presença de Jesus. Então, desde o ventre da mãe, ele nunca duvidou de Jesus. Ele nunca deixou de pregar, batizar e com palavras duras. Ele chamava a atenção do povo, raça de víboras e tal. Mas ele acabou preso, decapitado. E Jesus não foi vê-lo na prisão. Ele teve sucesso ou fracasso? Sucesso absoluto aos olhos de Deus. Porque essa vida passa de um jeito ou do outro. Se você der a vida por uma coisa que vai perecer, você não fez nada. Mas se você der a vida por Jesus Cristo, você fez tudo. Como era o caráter das meninas que foram salvas ali de Sodoma? Como era? Eram terríveis. Mas Deus as salvou. As salvou. Primeiro, porque alguém intercedeu. Diz que quando você intercede por alguém, você dá autorização a Deus para agir na vida daquela outra pessoa. Porque se ninguém interceder, o Espírito Santo vai trabalhar, mas ele vai agir de maneira determinante só se alguém estiver intercedendo por ela, para não quebrar o livre-arbítrio dela, porque certamente Satanás o iria acusar. Veja, a pessoa não quer ser salva. Por que você está importunando ela, Jesus? Jesus não teria resposta, porque a pessoa não quer. Mas se alguém interceder por ela, Jesus vai ter uma resposta. Ela não está pedindo, mas fulano de tal está pedindo por ela. Eu estou atendendo o fulano de tal. Então, o caráter era ruim. Primeiro, alguém intercedeu. Segundo, Deus é bondoso. Terceiro, Deus usou de misericórdia. Quarto, Deus deu uma segunda chance. Por que não deu uma segunda chance para todos os outros que foram mortos? Porque eles não tinham o mínimo de tendência para a conversão. Nós não sabemos se as meninas erraram só essa vez. Foi uma motivação que elas achavam dignas, mas não através do pecado. Deus providenciaria descendência para Ló, mas não daquele jeito. Mas Deus
decidiu dar uma segunda chance para elas. E não sabemos se elas aproveitaram. Não podemos julgá-las por esse ato. Que lições aprendemos com Abraão a respeito da missão e de como ela foi realizada? Abraão errou também. Ele mentiu muitas vezes, faltou-lhe a fé. Mas Deus não julga. A pessoa não vai perder a salvação por um ato, mas sim pela soma de toda a sua vida. E principalmente pelo seu caráter. E você vê o caráter da pessoa quando você está longe de tudo e de todos e aparece algo para você fazer. Algo que é pecaminoso. Se você fizer aquilo, seu caráter, você está demonstrando que um caráter está falho. Nem tudo está perdido, mas precisa de uma arrumação. Só Jesus pode fazer isso. A intercessão de Abraão por Sodoma foi bem sucedida ou fracassou? Foi bem sucedida. Se tivesse 10, Jesus não iria destruir. Mas não tinha 10. Foram apenas 4. E ainda assim, uma dentre os 4 saiu contrariada. Ló e suas filhas não saíram contrariadas, mas a mulher dele saiu. Ló tinha problema de caráter, as filhas também, mas a esposa tinha problemas de um caráter mau. Ela achava que Deus estava sendo injusto em queimar todo o seu patrimônio e as pessoas. Odiar o pecado e amar o pecador, eis o grande desafio.